a plenitude da maternidade através dos tratamentos com óvulos doados. Boa noite! Quando nós conversamos sobre ovo doação, uma das condições mais difíceis é encontrar alguém que trabalhe esse tema, que tenha vivido o tema e que tenha ampla abertura para trazer toda a sua experiência pessoal para que você possa entender com clareza. Geralmente os casais que recebem a indicação de tratamentos com óvulos doados são casais que se fecham naturalmente. Isso não é certo, não é errado, mas é o que ocorre naturalmente. E poucas são as pessoas que falam abertamente que fizeram o tratamento e que possam trazer exemplos, clareza e mostrar para vocês na prática como é a plenitude da maternidade através dos tratamentos com óvulos doados. E a Luciana Correia, ela tem uma página que fala sobre o tema, uma página que chama Ovo Recepção, Ovo Doação. Ela é mãe por ovo recepção e hoje aceitou nosso convite para que nós possamos ter uma conversa e trazer novos sentidos e novos rumos para quem ainda tem insegurança, incertezas ou fragilidades na aceitação e no entendimento de como é o tratamento com óvulos doados. Então eu não tenho dúvidas, eu estava muito ansioso e feliz por essa live, por tudo que vejo do que ela posta nas redes sociais. Eu de verdade acredito que teremos uma live que vai ficar marcada, talvez não só para vocês, mas também para mim. Oi, Luciana! Tudo bem? Tudo bem e você? Joia! Muito Mu- mu- prazer, muito obrigada pelo convite, doutor. Ah, Tava obrigado você, ansiosa, Luciana. confesso que eu estava bem ansiosa para essa nossa live, viu? Eu confesso que eu também, Luciana. É tão... Tá dando um pouco de eco para mim aqui, para você também tá dando eco? Para mim não, para mim tá perfeito. Não? Se para você estiver dando eco, para quem estiver ouvindo, Para mim não tá dando eco. Eu até tirei um beleza. fone de ouvido para entender, mas tá bem. Beleza. Vou tirar Agora, um aqui também. Não, acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. E quando eu converso bastante sobre ovo doação, cheguei a fazer algumas lives e a gente escreve um livro sobre isso, é muito diferente de conversar com alguém que passou por todo o processo. Eu estava fazendo a introdução da nossa live agora e queria parabenizá-la por todo o trabalho que você faz. obrigada. Eu entendo a real dificuldade que é para uma família que talvez tenha que discutir a ovo-recepção e encontrar alguém que fale abertamente sobre o tema, para que possa ter uma base, para que possa ter uma referência. E o trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, com a sua página Ovo Recepção, Ovo Doação, certamente é inspiradora, não só para mim, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas. Então, recebê-la aqui na nossa live hoje, de coração, é muito especial, tá bom? E parabéns de antemão pelo projeto. Ai, obrigada pelas palavras, doutor. Eu fico realmente lisonjeada, porque quando eu decidi começar a contar um pouco, eu não tinha noção da proporção que tomaria, ou quantos corações, ou quantas mulheres eu chegaria com tudo isso, né? A minha intenção era que alguém buscasse perguntas, tivesse uma resposta, né? Que coisa que eu não tive na minha época. E, de repente, o negócio foi tomando uma proporção, foi tomando uma necessidade e foi criando corpo, né? E aí eu vejo cada vez mais a necessidade que eu tenho de falar e as pessoas de ouvir, né? Então, quando eu me Legal. deparei com o senhor me mandando o convite, eu falei, uau! E aí juntou com aquele poema, com aquela, assim, tudo a ver. Eu falei, uau! Sabe? É um presente divino, eu pensei. Que legal. Legal. E, bom, primeiro, tira o doutor, tira o senhor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma conversa formal, essa é a intenção. Ok. E confesso que eu lutei contra mim mesmo para não entrar a fundo no conhecimento da sua história. Eu vi que você já fez algumas lives, eu vi que você já fez uma participação em podcasts, entre outras coisas. Eu não fui atrás das informações exatamente porque eu quero deixar que essa conversa flua naturalmente. Perfeito. E já começo passando a bola para você. Tá. Qual que é o meu maior objetivo? Não só com a conversa, mas assim, quando eu converso com um casal, que nós estamos discutindo a ovo-recepção, Uhum. as pessoas acham
que as orientações de como é feito o tratamento são as informações mais importantes. E geralmente é isso que nós encontramos na internet se nós fazemos as buscas Google. Como é feito, de onde vem o óvulo, quem é a doadora, como é o pareamento, como é a sincronia do endométrio, como é o preparo endometrial, quais as chances de gravidez. Eu costumo falar, isso é o mais fácil. Isso aí, não precisa nem de mim, não precisa de live. Vai no Google, é o mais fácil. O mais difícil é o entendimento da aceitação, a indicação, os anseios pessoais, os limites pessoais para poder aceitar isso. E diversos são os mitos em relação a isso. E eu queria passar para você, fazer a abertura, como que você enxerga a ovorecepção, como ela chegou para você. Então saiba que eu não sei nada do seu histórico. Aliás, a Luciana fez o tratamento de ovorecepção, não foi comigo, ela não é minha paciente, e eu fico muito feliz em não fazer com uma paciente minha, eu não me sentiria bem, porque para deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é vender tratamento, não quero fazer propaganda de nada, o nosso objetivo real é o conteúdo, né? Então, assim, eu queria passar a bola para você, para eu tentar entender como que o tema ovorecepção surgiu na sua vida. Então, assim, primeiramente, eu sou uma pessoa, né? Hoje eu tenho 48 anos e trabalho desde os 13 anos. Eu perdi meu pai super cedo, assim, minha mãe teve 7 filhos, 9 filhos, 2 vezes gêmeos. Todos os meus irmãos sempre tiveram filhos, né? E eu sempre disse que eu nasci para ser tia, porque eu tinha muito foco profissional na cabeça, né? Eu queria ser uma profissional bem-sucedida, eu queria estudar, eu queria, sabe, sair com as amigas, né? Meu foco realmente era outro, porque eu tinha sobrinhos maravilhosos, né? Então, para mim, aquilo não me fazia falta, né? E aí, o negócio foi fluindo, porque eu pensei, minha família é super fértil, imagina, minha família é do Nordeste, né? O pessoal até brinca com isso, então, não, realmente nunca me imaginei num problema desse. E talvez, se um dia eu tivesse problema, acho que seria um probleminha, né? Seria uma coisa assim que, ok, um ajustezinho e tá bem. Então, quando eu casei no Brasil, me separei, depois encontrei meu marido depois de 8 anos, e aí eu aproveitei a vida, né? Então, estava super bem. E meu marido morava nos Estados Unidos, né? Eu no Brasil, a gente se conheceu a trabalho, e eu falava, e quando a gente se encontrou, e ele me fez a proposta, olha, vamos para os Estados Unidos, vamos morar lá comigo, tal, vamos, né? Eu falei, olha, se você está buscando alguém para construir família, não sou eu, tá? Isso eu tinha 40 anos. Aí ele virou, e ele tinha 45, e eu disse, ele falou, não, eu também não. Eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, né? Eu quero, né? Não é esse meu foco. Eu falei, perfeito. Só que aí eu mudei, né? Larguei tudo no Brasil, vim para cá para os Estados Unidos e me deparei com a situação, não tenho ninguém. Aqui eu não sou nada. Trabalhei tanto, me dediquei, fui reconhecido tudo que eu quis, né? Realmente fiz isso no Brasil. Minha família é enorme, super família, enraizada. E me vi, ele ia trabalhar e eu ficava em casa, buscando, indo aprender inglês e tal. E de repente, no momento, eu falei, numa brincadeira assim, ah, linda, e se a gente tivesse um filho? Com a sua mão, com o seu nariz, né? Aquela desenha ali. Por que não? E esse por que não foi aos 42 anos. Certo. E aí, quando eu fui, eu falei, bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar, ver se está tudo bem com os dois e a gente vai adiante. Correto? Ok. E quando a gente foi em Atlanta, né? Fazer a pesquisa e tal, o médico já de cara já me falou que eu tinha reserva ovariana baixa e já falou, olha, vai ser muito complicado, muito difícil. E eu lembro que quando ele falou isso, né, quando ele falou, vem que os resultados estão prontos, nós sentamos assim de frente a ele e ele me falou, olha, Rolando, você tá tudo bem, tá tudo ok, você não tem problema nenhum, tal. Luciana, você também não tem problema nenhum, mas tem a questão da idade, né? Eu olhando para você, ele ainda falou assim, olhando para você, nunca que eu te daria 42 anos. Mas a sua genética tem, né? E cada vez que você menstrua, você perde óvulos. Falei, ok. Ele falou, então você precisa de um tratamento. Falei, bem. Aí ele falou, olha, me falou de algumas opções, tal, mas ele falou, eu de você te direciono para ovo doação. E explicou, egg donor, e naquilo que ele foi falando, eu falando assim, como eu estou falando com você, e as lágrimas escorriam, e eu sou durona, assim, falando, não. E o meu marido se segurou na mão e falou,
calma. Aí o médico falou, ó, eu vou sair da sala, vocês conversam aí uns 5, 10 minutos e eu volto e vocês precisam decidir logo, porque o tempo passa. Foi assim. Eu falei, uau. E eu sei que aqui nos Estados Unidos é tudo muito frio, né? Tipo, pai bola e acabou, né? Uhum. Aí eu falei, tá bom. Aí ele saiu e meu marido falou, olha, eu acho, na minha opinião, que a gente não precisa passar por processo nenhum. A gente pode ir direto para a doação. Assim, naquele mesmo momento, meu marido, ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha pesquisado. Então, a gente vai pesquisar algumas coisas e eu acho isso. Mas a gente vai fazer o que você tiver que fazer. Só acho que a gente precisa. Se existe uma chance, a gente precisa fazer. E aí eu falei, tá bom. Ele falou, a gente tenta, faz o que tiver no nosso alcance. Se não der certo, a gente vai continuar feliz, vivendo a vida e ok. Mas se é uma vontade nossa e dá para se tentar, por que não? Uhum. E aquilo me tranquilizou. Eu falei, tá bom. Aí quando o médico voltou, a gente falou, olha, a gente vai pensar na doação e tal, mas não existe nenhuma outra possibilidade, porque se precisa se precisa de um óvulo, eu tenho 0,6 na época, eu tenho alguma coisa, né? Então, pode dar certo, por que não, né? E aí ele falou, então vamos começar com inseminação artificial. E eu comecei com inseminação artificial, que quando eu cheguei no Brasil e conversei com o doutor Arnaldo, ele falou, olha, não deveria ter feito isso. Naquele momento você já fatia, você já ia ganhar 2 anos, pelo menos, né? Uhum. E realmente não foi, mas foram experiências que eu precisava ter vivido, né, doutor? Então... Mas eu achei isso fantástico, eu já adorei. Sabe por quê? Quando eu escrevi o livro, Sentidos da Vida, ele veio, o tema central do livro é trabalhar com essas pacientes que estão no limite da capacidade reprodutiva. E uma coisa que eu escrevo no capítulo central, no primeiro capítulo, esse livro ainda vai chegar aí, Luciana. Nós vamos dar um jeito, ele vai chegar aí. Eu falo assim, não dá para indicar ovo doação para quem sequer tentou um tratamento com óvulos próprios. Não é matemático o processo. Exato. Não é matemático. Então não é o cálculo de probabilidade de sucesso. As pessoas que se prendem a números entendem que se é para olhar número, se eu falar que tem 1% de chance com óvulo próprio, eu estou falando em chance. Muito diferente se eu estou lidando com uma mulher menopausada. Fim, acabou. Aí tudo bem, a conversa flui mais facilmente. E a visão ela é diferente. Porque a mulher menopausada se vê sem chance de ser mãe, enxerga na ovodoação uma nova esperança. É diferente. Agora, quem menstrua todo mês e sabe que ovula, pode ter 40, 41, 42, 43, 44, 45. Aquela pulguinha assim, mas eu preciso de um só e eu tenho. Isso. Né? Alguma coisa eu produzo. E aí, naquele momento, eu falei, tá bom. E fiz, a gente fez 1 ano e meio, mais ou menos, que foi horrível. Foi uma experiência, assim, que valeu a experiência, até para eu contar. Né? Hoje eu até brinco, doutora, assim, um parênteses, que essa foi a missão mais dolorida da minha vida e a mais linda que Deus me deu, sabe? Legal. Então, porque eu tive que passar por uma série de processos para conseguir passar isso que eu estou passando para as pessoas, né? E eu até brinco, gente, eu tive sucesso, mas não foi sem dor, né? Não foi sem lágrimas nenhuma, foram com muitas lágrimas e muitas dores, né? Então, depois desse processo da inseminação, eu estava com uma prima em Miami e ela conversou, vocês vão ter filhos? Porque sempre tem essa pergunta, né? Que eu acho que as pessoas deviam ter bom senso nesse ponto, né? As pessoas não têm que cuidar da vida do outro, né? Eu até brinco, gente, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É outra coisa que eu também gosto de dizer, Deus deu 2 ouvidos e uma boca para se usar proporcionalmente. 2 ouvidos, ouça mais e fala menos. Né? Então, assim, as pessoas ficavam perguntando e me incomodava, né? E eu fingia de conta, não me expressatia, né? Mas aquilo me doía por dentro, porque eu sabia que não era verdade. E aí ela falou assim, olha, você vai para São Paulo, porque seus pais são do Brasil, são de São Paulo. Eu fiz o tratamento com o doutor Arnaldo, na IPJ, me deu endereço, não sei o quê. Vai lá e bate papo com ele. Eu simplesmente peguei o cartão, não falei nada com ela e marquei, fui. E na primeira consulta, levei todos os exames daqui e ele falou, olha, não tem nem o que pedir mais exames para você. Né? Com tudo que eu estou vendo aqui, realmente, eu te direciono, eu acho que o melhor, né, a situação para você ser indicada é a ovodoação. Né? Porque a chance é muitíssimo maior. Né? Você chegou, mas quando você chegou aqui, você tinha que idade? Desculpa, eu me perdi nisso. Na verdade, eu tinha 42. Ah, 40... tá, então foi tudo perto. Entre essa avaliação... Assim, 42, 43. Tava 42 para ir para 43, porque deu 1 ano, assim, de um para o outro. Né? Foi muito rápido.
E aí ele falou, tá bem. E ele fez a mesma brincadeira, olha, Luciana, você realmente não parece que tem a idade que tem, mas tem, né? E o tempo é uma coisa, óvulo, você não recupera, você perdeu, recupera. Não é que nem dinheiro, você apostou uma coisa aqui, você talvez você recupera. Não, não recupera. E aí eu falei, tá bom, doutor, então quais as possibilidades que eu tenho? Porque se eu tenho, e eu batia, se eu tenho 1%, um óvulo que eu preciso e eu tenho alguma coisa, eu quero ir atrás. Uhum. E aí ele falou, tá bom. Então, eu falei para ele, a condição de eu fazer esse tratamento de ovulação é primeiro eu fazer com os meus óvulos. Ele falou, mas Luciana, tudo bem, a gente pode fazer, eu acho que está correto, a gente tem que seguir por aí, mas eu posso te alertar também que assim, por você, financeiramente falando, seria melhor ir direto para a ovulação para você ficar tranquila que dá certo, mas eu acho que é válido, muito válido, você testar com seus próprios óvulos. Porque eu falei, o meu receio, doutor, quando me falaram da ovulação, era o tempo passar. Eu tinha muito monstro, tá? Hoje eu vejo os monstros que eu tinha, que eu mesma criei, e vejo que eram fadas, sabe? Uhum. Entende? Assim, fazer uma correlação às duas coisas. Então, eu falei para ele, eu preciso para amanhã ou depois não falar, poxa, mas por que se eu tivesse tentado, talvez eu tivesse conseguido? Claro. Eu não queria ficar com essa pergunta ou com essa dúvida lá na frente, porque eu tinha muito monstro, sabe? E a outra pergunta que eu fiz para ele, eu falei, doutor, mas esse filho não vai ser meu. Que eu acho que isso é uma coisa normal, como qualquer pessoa. Acho que quando você fala ovulação, a primeira coisa que as pessoas falam é, esse filho não vai ser meu. E eu falei isso para ele. E ele falou, olha, Luciana, faz o seguinte, toma teu tempo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu garanto para você, assino aqui para você, que isso não vai acontecer. Se você chegar a ficar grávida, gerar seu filho, isso nunca, nunca na vida, nem pensamento vai acontecer. Mas toma teu tempo. Falei, tá bom. Então vamos fazer. Mas deixa eu fazer uma pausa. Para trazer um conceito teórico que para a gente enriquecer. Não, fica à vontade. Mas eu vou usar a sua história para trazer teoria, tá? Quando eu estou nessa fase de transição, na aceitação à ovodoação, eu adorei a forma como você sinceramente falou, porque é o que nós escutamos sempre, é normal falar isso, é normal sentir isso. Ninguém nasce querendo ter o filho com o óvulo de outra pessoa. Então, negar é sempre a primeira resposta, sempre. Porque ninguém nasce querendo isso. Isso é um processo de construção que vai acontecer e muitas vezes precisa passar por provações para poder alcançar. Uhum. A grande questão é que nesse período de construção nós temos que entender que o tratamento com doação de óvulos não há pressa. Eu não tenho a pressa que eu tenho para fazer um tratamento com óvulos próprios, que é assim, não quero perder um mês, como o doutor Arnaldo bem te falou. Olha, talvez nem tivesse feito a inseminação. Ali eu tenho pressa, celeridade nas ações, a busca por resultados, os exames vão começar logo. Ah, não vai ser mais o meu óvulo? Tá bom, respira, trabalha, vamos fazer com calma para que a gente faça não só com a parte teórica correta, mas com aceitação plena. Então, tudo no seu tempo, como você diz, são tempos totalmente diferentes. Tempos diferentes. Desculpa te cortar, mas eu só precisava trazer essa eu acho que é importante a gente ter esse bate-bola para que não fique uma coisa tão pesada, porque tem bastante gente que já sabe, que já ouviu falando, mas eu não me canso de repetir, tá? Uhum. E eu acho que é importante esse bate-bola pela sensibilidade que você tem também, e é médico, né? De repente, às vezes eu tenho um conceito, uma visão, e a gente, batendo essa bola, a gente vai chegar numa coisa bem legal. Mas você entendeu? Você viu a pressa que olha o que acontece. Olha o que acontece quando o médico dos Estados Unidos tem pressa para indicar a ovodoação. Coloca, vai pensar 10 minutos e volta para decidir sobre a ovodoação em 10 minutos. Só nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Você não vai conseguir com seus óvulos, uma coisa assim, eu olhava meu olho e falei, eu sei que assim, não adianta, eu não queria voltar mais, mas eu falei, bom, a gente tá aqui, é o que eu tenho, né, o que tem para hoje, vamos, né? Enfim, aí eu peguei e falei com o doutor, eu falei, bom, doutor, para eu pensar o próximo passo, né, da ovodoação, eu preciso primeiro testar com os meus próprios óvulos. Então, eu passei pelo processo de inseminação artificial, depois eu fiz uma FIV com os meus óvulos, né, para que eu realmente tivesse segura e nada me machucasse ou me consumisse no futuro, né? Então, ele falou, tá bom, aí ele me deu olha, tá bom, a gente vai fazer, a gente faz todo o processo e fiz o processo todo. Eu lembro que eu fui fazer a extração dos óvulos, demorou nem 5 minutos,
tá? Fui na Huntington, aí ele marcou lá 2 horas, acho que 2h05 eu já estava saindo do negócio, ou seja, você vê que não tinha nada, né? Então tinha, tipo, 1,5, para não dizer que tinha 2 ruins, sabe? E aí ele falou, olha, na segunda-feira a gente te liga para ver quantos embriões, se deu algum embrião ou não, não sei o quê. Na segunda-feira ou no domingo à tarde, assim, de manhãzinha mesmo, já ligaram e falou, Lu, ó, tá, vamos parar o ciclo, a gente não vai fazer nada, porque não deu. Um nem fez absolutamente nada e o outro não madurou. Então não consigo fazer nem a transferência em laboratório, junção, não consigo fazer nada. Falei, tá bom. Obviamente, eu fiquei chateada, mas eu fiquei aliviada, porque eu falei, bom, então eu posso partir para pensar, não, vou recepção, tranquila, né? E aí ele falou, olha, tá bom, vem aqui, a gente conversa, e eu gostaria que você conversasse com a Mariana, e me direciona a Mariana, que é a pessoa que toma conta do assunto, e ela me explicou tudo, me mostrou como que funcionava, questionários, né, e eu querendo saber detalhes, tal, não sei o quê. Doutor, esse dia eu saí aos prantos, chorando muito, assim, porque eu falei, eu não consegui ver 3 questionários, sabe? Porque eu falei, eu não posso, é uma coisa muito comercial e eu não posso aceitar isso, que eu estou construindo um robô. Eu vou ter que ter um filho escolhendo, eu quero com esses olhos, com esse cabelo, com essa coisa, com o meu DNA, com não sei o quê. Eu tive um sentimento muito ruim, de verdade, assim. Mas vou fazer E uma aí, pausa. Peraí, vou fazer uma pausa. Porque está sendo muito legal porque você está construindo, né? Você está construindo a sua aceitação aí. E nesse processo de construção, você precisou enxergar na prática aquilo que a teoria tentava dizer. A teoria da indicação do tratamento com óvulos doados, ela é muito falha. Por quê? A teoria por si só. Porque a indicação plena depende da prática. Depende de ter visto o seu óvulo à microscopia, depende de ter tentado formar um embrião com o seu óvulo. Por quê? Porque, olha, existem casos que é possível que seja porque se eu falo 2% de cada 100, uma consegue. Eu falo, será que você é comigo? Então, às vezes, eu preciso da prática. Então, isso mostra a importância, e às vezes a FIV é o tratamento que traz essa prática de uma forma mais plena, porque nós temos a chance de olhar o seu óvulo, olhar o seu embrião, e aí você precisou de uma resposta para dar um passo acima, para subir um degrau, entendeu? A resposta prática, não a resposta teórica. A teórica fica assim, gente, como assim? Ele está me falando baseado em que? Ele não olhou meu óvulo, ele não viu meu embrião, né? Então foi muito legal. E eu acho muito que a gente tem que ter o controle das informações na nossa mão para a gente poder tomar decisão, né? Porque, assim, quando eu saí assim, da clínica, eu saí e falei, olha, Mariana, eu tô indo, quando der eu te ligo. Na verdade, eu não tinha vontade, naquele momento, eu não tinha vontade nenhuma de voltar, né? De conversar sobre aquilo mais. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, olha, Rolando, não fala comigo sobre isso mais. Eu não quero saber, eu preciso respirar, eu preciso de um tempo e vamos seguindo a vida. Eu tinha 42 anos. 44, eu tinha feito 43 já. E aí eu peguei e falei, tudo bem, esqueci o assunto. E aí eu coloquei, eu sou muito determinada, assim, quando as pessoas me colocam um desafio, sabe, eu quero conseguir. E eu pensei, poxa vida, eu sempre fui muito forte e segura do que eu tenho que fazer. E na minha vida, sempre, sempre, em tudo, doutor, eu acho que a gente tem que ter o entendimento e a aceitação, elas têm que andar juntas. Não adianta eu entender uma coisa, que eu tenho aquele problema, mas eu não aceitar porque eu tenho aquele problema. E não adianta eu aceitar que é isso que eu tenho que fazer, mas se eu não entendo aquilo, isso nunca vai cruzar. Maravilhoso. Nunca vai cruzar. Então, assim, para eu estar tranquila com tudo, não é só com o tratamento da ovulação, não, com tudo. Uma decisão que você tem que tomar. Você tem que entender e aceitar o porquê você está naquele caminho. A partir do momento que você entendeu e aceitou, passou. Agora é só você agir, né? O que depende de você. Então, eu sou muito assim. E esse entendimento e aceitação minha demorou 1 ano, tá? Demorou 1 ano. E aí, quando o meu marido falou, olha, Luciana, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, vamos seguir, vou fazer a ovulação, a gente vai para o Brasil, vamos escolher a doadora, só que já foi com uma outra carga, né? Eu já cheguei, não com aquela carga de tipo, monstro que eu vou encontrar. Eu já tinha ideia da cara dele, né? Então eu falei, vamos lá. Quando eu me deparei, quando eu conversei com ele e tal, e a gente falou, ó, doutor, a gente tá indo tal data, a gente vai escolher. Mariana, vou fazer outra pausa. Peraí que eu quero fazer uma pergunta. Alguma coisa fez a chave virar?
Não, foi a minha Demorou cabeça. um ano, tudo bem, demorou um ano, certo? Teve o que fez a chave virar E fez a desse um chave ano? virar. Aconteceu, o que O que foi? aconteceu, eu comecei a observar muitas coisas em minha volta, né? Assim, o porquê que não estava aquilo, se eu sempre fui uma pessoa super saudável. Eu não sou de beber, eu não fumo, eu comia, estava fazendo dieta vegana, como salada, sabe? Assim, super, faço exercício. Então, não tinha uma explicação que não fosse a idade. E eu olhava para as pessoas me cobravam aquela coisa da maternidade, e eu falei, mas isso tem que ser um sentimento meu, não pode ser dos outros. E realmente aconteceu uma história Ah, que eu sabia que. aconteceu, é verdade, Ah, eu aconteceu, sabia que você ia ter alguma coisa. aconteceu. Eu morando em Miami, eu nunca tive gatos na minha vida, eu sempre tive medo de gato, sempre me falaram gato é traiçoeiro, cuidado com o gato, nanana, e eu nunca tive um gato. E nesse tempo todo eu estava sozinha nos Estados Unidos com meu marido, ele ia trabalhar, eu não trabalhava esperando documento, aquela coisa toda, e então eu ficava meio que à toa em casa, né? E um dia, 31 de outubro, eu lembro, o meu marido foi viajar, quando ele voltou a abrir a garagem, tinha uma gatinha. A gatinha, doutor, feia, feia, que quem olhasse aquela gata não ia adotar nunca na vida, tá? Porque ela estava triste, o olhar dela, eu até pus fotos, já várias fotos sobre isso, né? Que o amor transforma. Né? Eu sempre coloco isso, o amor transforma. E coloco a foto de quando eu encontrei ela e de como ela ficou 2 meses depois. E aí ela pegou e começou a ficar aí atrás da gente, e só comigo. E eu falava, que coisa, né? Um gato feio. Falei, Rolando, eu não quero. E todo mundo tentando me convencer a ficar com gato. E meu marido falava, linda, você está passando um momento difícil, a gente está com uma coisa, eu sei dos seus sentimentos, de repente é uma coisinha para cuidar, para passar seu tempo, né? E eu falava, não, passa tempo com gato. E aí eu foi indo, quando foi 30 de novembro, eu falei, e a gata, a gente chegava, a gente fazia, a gata vinha um bichinho assim, todo torto. Eu falava, Deus meu, o que significa isso, né? E eu falei, olha, Rolando, à noite a gente vai abrir a porta, eu vou deixar ali uma cobertinha para ela, porque tá frio. Aí amanhã, se a gente abrir a porta e ela estiver ali, eu vou abrir a porta e ver a reação dela, né? E vamos ver o que ela faz, né, em casa. Só que eu não posso ter gato, que é uma outra história. Eu não posso ter gato porque a gente está pensando em fazer o tratamento, tem tratamento, e dizem que tem problema, então eu não quero gato. Também tinha essa outra coisa. E aí ele falou, tá bom, no dia seguinte abre a porta, tá lá a gata. Aí abri a casa, ela parecia uma bombinha, fazia em todos os móveis, os cômodos da sala. E eu tenho um puff no meio da sala, e eu sentei, essa gata sentava e parecia um cachecol, assim, me dando carinho. E eu falei, gente, eu falei, não tem como, ela é minha, ela me Legal. escolheu, sabe? Aí essa foi a primeira coisa que eu falei, ela tá me escolhendo, né? E tinha vizinhos que davam comida pra ela e tudo, mas ela tava me escolhendo. E eu falei, tá bom. Eu falei, Rolando, amanhã se a gente abrir a porta, se a gata tiver, a gente vai levar no veterinário, fazer todos os exames possíveis e imaginários para ela poder entrar na casa. E se a gente fizer isso, ela é minha. E foi feito. Desse dia, eu comecei com um tempo, com esse um ano, né, com essa pausa onde eu fui adotando, eu comecei a ver a importância de um amor que não era meu e que me transformou. Ah, adorei. Eu tenho uma teoria que chama o despertar precoce da maternidade. Sabe o que aconteceu com você? Você mudou a chave. Uma das poesias que eu não publiquei, que eu não tenho no livro, mas eu não publiquei, que é a poesia da adoção, fala assim: se você deseja adotar porque não pode ter filhos, pare e pense até decidir. Mas se você deseja adotar porque você quer muito ter filhos, também tem meu apoio para prosseguir. Então a sua chave virou. Você estava numa fase onde lidava com a dor de não poder ter. E é o que eu tanto insisto. A pergunta muda. A pergunta não é mais, quando você for perguntar para o seu médico, como é que você vai me ajudar a conseguir engravidar? Não. A pergunta é, eu quero ser mãe. Eu agora enxergo, porque você vem de uma vida de negação à maternidade, e de repente a frustração do não. Então, de repente, esse gatinho que não estava aí à toa, eu sou religioso, assim, eu acredito em sinais. Depois eu acredito. Depois eu acredito piamente. Eu falei, Roland, o dia que eu falei para ele que eu ia fazer a doação, eu falei, Roland, Deus colocou a Moca por uma razão, né? Ele está É, me mostrando um caminho que eu sou capaz de amar uma coisa que não é minha,
Nem é um amor que eu tenho vídeos assim na minha página pessoal dela me Nossa, eu tô beijando. arrepiado aqui agora. É sério, a minha história com a Moca é muito linda. Olha, como que eu ia passar a história dela? Ainda bem que você perguntou. De É, eu repente tem uma sabia, foto tinha minha alguma assim. coisa. Aí É. eu falei, gente do céu. E era é um amor que, assim, ela é tudo pra mim hoje, né? Eu até brinco com as meninas que ela é a irmã mais velha. E Uhum. ela foi fundamental no processo todo. Então, quando eu chorava, eu tinha uma angústia, eu conversava com ela. E ela me acalmava, né? Aí eu comecei a ver as Uhum. histórias do gato. Então, hoje eu digo para todo mundo: tenha um gato, sabe? Tenha um gato. E aí, quando a gente decidiu, ele falou: tá bom, então a nossa preocupação toda ficou em cima da Moca, né? E aí eu falei: eu acho que eu tô preparada, porque aí que veio o entendimento e a aceitação, sabe? Foi um processo, só Fantástico. que eu falei: eu preciso disso. E foi com um animal. Poderia ser lá qualquer tipo de coisa, sei lá, mas é uma coisa que você tenha para cuidar, uma coisa que eu tinha onde transferir aquilo que eu estava sentindo. Né? E realmente, doutor, eu tenho fotos de verdade. Podem seguir minha página pessoal que vocês vão ver aberta. Dela dando banho na Moca, secando o pelo dela. Ela é um gato, até falar um gato cachorro, né? Porque é tanto mimo com ela que a gente. Uhum. E a partir daí eu virei. E falei para ele: a gente vai para o Brasil e a gente vai fazer o tratamento e as coisas vão acontecer. Só Maravilhoso. que, só que quando eu entrei, quando eu cheguei no questionário, eu já cheguei com uma outra cabeça, né? Com outro sentimento. Eu já vi que aquilo não era importante como que ia ser, porque eu também tinha na minha cabeça que eu poderia adotar um filho, né? Como hoje, por exemplo, os embriões que eu tinha, eu doei. Mas eu não estou descartando a possibilidade de ser mãe novamente. Eu posso ser mãe de outras formas, uma adoção, por exemplo. Tá? Pausa. E Excelente. Excelente. Gente, ó, eu prometo que a Luciana não leu o livro, mas ela descreve. Essa live, assim, é assim, a ovo-doação deve ser comparada e debatida com a adoção, nunca com o tratamento com óvulos próprios. Esse é o capítulo 1 do livro. Por quê? Porque a partir do momento que eu comparo a ovo-doação com a adoção, eu mudo a forma de pensar. Ah, mas a genética. Gente, se você adotar uma criança, ela vai ter a sua genética. Pode ser uma miscigenação enorme. Então, assim, a comparação passa a ter sentido. Eu estou discutindo como eu vou te ajudar a ser mãe. Então, quando você fala assim, puxa, eu poderia adotar uma criança. Então, para mim, se a doadora vai ter 1,90 m, se ela vai ter 1,40 m, assim, é óbvio que eu quero uma semelhança física. Eu vou deixar você falar daqui a pouco, mas o fato de você ter falado da adoção aí, é isso. Porque enquanto eu estou discutindo ovo doação com tratamentos com óvulos próprios, a ficha não cai, não dá liga, é imã que um empurra o outro, não dá liga. Você precisou passar lá, você precisou fechar uma porta, teve o despertar precoce da maternidade. Tem uma live que chama Despertar Precoce da Maternidade. Depois, quem tiver aí, se quiser assistir, depois é uma das lives que eu mais gosto, onde eu explico a mudança dessa chave cerebral que ocorre na mulher, que faz com que ela tenha o engajamento de seguir adiante. E aí você começou a enxergar a busca pela maternidade e não pela gravidez, e aí a comparação com a adoção é perfeita. Eu tinha que fazer essa pausa. Desculpa de novo, não, Luciana. fica super à vontade, é nossa, assim, essa live é nossa, assim, e acho também que não é por acaso que Deus nos colocou no mesmo caminho, tá? Ah, E aí eu fui para o Brasil, então a gente escolheu, nesse momento a gente tinha vários questionários, né? A Mariana antecipou, adiantou para a gente um pouco, porque como eu moro fora do Brasil, então a gente queria tempo, ó, eu quero quais essas características, o meu tipo de sangue e tal, e ela tinha lá a quantidade, e a gente chegou, tinha um bolo assim, de questionário. Eu sei que nós demoramos 3 horas para escolher. Porque a gente queria ir no detalhe, a gente queria ler, reler, e eu falava, e eu lia, e eu chorava. Porque, gente, vocês não imaginam o quão impressionante e emocionante é você estar lendo a história do outro, né? Porque a gente sempre acha que o meu problema é muito grande, né? Até a gente olhar para o outro, né? Então, quando você vê e começa a trocar lugares e ver a vida, a história de vida de cada um, você fala: ai meu Deus, obrigada pela vida que eu tenho, né? Em todas as dificuldades que a gente passa, isso é um problema pra gente quando a gente quer muito. E aí eu ficava super emocionada com as coisas que as meninas escreviam e tal. E aí a gente falou: tá bom. Então a gente no final se deparou com duas, né, doadoras, e a gente decidiu lá, uma doadora tinha 30 e poucos anos, 31 anos, e nesse momento, as características que eu buscava, doutor, era assim: eu sou muito família. Eu queria alguém do Nordeste, que minha família é da Paraíba. Eu queria alguém que tivesse essa raiz, porque eu amo, sabe? Eu queria. Então, eu comecei a buscar algumas coisas no sentido
de tentar vincular ou encostar na minha vida, né? E a gente fez isso, escolheu a doadora, tal, não sei o quê. Tivemos no final 4 embriões, né? Foi uma doação compartilhada. E desses 4 embriões, eu transferi praticamente a fresco, quando eu estava ainda no Brasil, 2, não aconteceu absolutamente nada. A gente fez tudo perfeito. E não aconteceu nada. É como se não tivesse passado pelo ciclo, tá? E eu fiquei bem frustrada, porque no meu entendimento, o fato de quando eu tenho a opção de ovo doação, eu vou engravidar e ponto. Não vai ter se não ou talvez. Eu vou e ponto. A gente já vai com isso que vai dar certo na primeira, né? E não deu. Aí veio uma frustração muito grande, porque aí eu comecei a questionar a ovudação também. Eu falei, pera. Só que eu falei, pera, eu tenho 2 óvulos ainda, 2 embriões ainda. Aí a gente foi, eu peguei, né, atrevida, o doutor me ligou e falou, eu falei para ele, doutor, eu estou muito frustrada, não consigo falar com o senhor, hoje é meu aniversário, eu estou chateada, estou com umas pessoas aqui. Ele falou, Lu, me perdoa, eu te entendo, toma o seu tempo quando você quiser falar, eu quero conversar com você, né? A gente precisa trocar essa ideia e tal. E eu lembro que eu conversei com ele e falei, doutor, não é possível. O senhor deve ter feito alguma coisa errada. O senhor deve ter feito a transferência num dia diferente. Eu nem sabia, mas eu falei isso para ele. Depois eu falei, me senti mal, porque eu falei, como você fala isso para um profissional, né? Mas é a dor que a gente tem naquele momento. É lógico. E aí ele falou, olha, Lu, para isso existe um exame chamado ERA. Você faz esse exame e a gente vai entender, né? Mas até então, a gente fez tudo certo. E tá bom, fiz o exame ERA, fiz aqui nos Estados Unidos, inclusive. E quando mandei para ele, vem a palavra lá, receptivo. E eu falei, o que é isso? Eu fiz todo esse exame todo, porque você passa por um processo total, né? Como se você fosse fazer a transferência e você, no dia da transferência, eles fazem esse exame para ver se está reativo ou não lembro o outro nome. Então uma pausa técnica, ou era a média janela de implantação? Já Quanto tempo exato de progesterona eu preciso usar para ajustar o momento exato da transferência? E aí você fez o exame, ele veio receptivo. Eu falava assim, gente, você usou certinho, sim. O doutor Arnaldo colocou o embrião no momento exato, sim, mesmo sem ter feito ERA. E isso gerou uma frustração ainda maior, porque o desejo é achar o problema, certo? Exato, assim, eu falei exatamente isso pro meu marido. Eu falei, sabe o que eu queria? Saber que eu tenho um problema. Porque quando você tem o não sei, não saber, isso incomoda demais a gente, né? E eu falei, tá bom. Eu falei, olha, em fevereiro eu vou pro Brasil, vou no carnaval, e aí eu faço a transferência aí. E nesse processo todo, doutor, até então, era um processo totalmente sigiloso. Eu não falava para ninguém, nem a minha família sabia. Tinha uma amiga que me falava, ó, Luli, se você quiser vir, você vem e fica no meu apartamento. Então eu ia para casa da minha família normal e cada vez que eu ia fazer o tratamento, ou que ia tomar um remédio, medicamento, ou medir qualquer coisa, eu falava que tinha reunião com o cliente. Né? Então, ó, tô indo em reunião com o cliente, deve demorar aí a parte da tarde. E não contava para ninguém, porque eu não queria um peso maior do que eu já tinha, né? Porque eu sentia assim, que se eu chegar e falar, vai ter um letreiro aqui, ó, como foi. Né? Eu não queria essa pressão, então eu falei, não vou falar nada. E aí passou, eu fui para o Brasil, fiz a transferência, tal, não sei o quê, voltei para os Estados Unidos, e aí a Moca, a gata, começou a ter uma reação muito diferente comigo, coisa que ela nunca teve, né? E a gente tem as coisas, a gente sabe, né? E ela começou, eu sentava, ela vinha para cima de mim e ficava assim no meu pescoço, de repente ela sentava, eu deitava, ela pegava no meu colo e ficava rodando em cima da minha barriga, cheirando, e deitava em cima da minha barriga. Coisa que ela nunca fez. Eu falava, nossa, e aquilo começou a me incomodar, 2 dias me incomodou. Aí eu falei, quer saber? Eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou pegar um teste de farmácia e eu vou fazer. Porque tem alguma coisa querendo me dizer e eu não sei o que é. Batata, fiz o exame, grávida. Estava lá 4 semanas mais. Cara, naquele momento, ai, doutor, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, o que eu fazia? Eu corria pro meu marido e falava, olha isso, tremendo. Olha isso, a Moca me avisou. Ele, a Moca que me contou. E aí ele falava, calma, Luciana, calma, porque existe um processo, controla a ansiedade, a gente sabe que, né, você tá... Então ele sempre foi o, né, slow motion, né, segura a onda. E eu falei, ai, tá bom. Aí passaram-se
acho que 4 semanas, mais ou menos, ainda, depois disso, e eu passando os exames pro doutor Arnaldo, fiz o beta, tal, tinha dado 84, acho que na época, tal, o negócio vai andando, tal. E aí um dia, eu com dores, tal, fui ver e, na verdade, eu descobri que eu tinha tido um aborto clínico porque eu fui fazer o segundo ou terceiro beta. E aí ele caiu completamente, né? Então aí que Tá. eu soube que eu não tinha, que eu tinha tido um aborto clínico. E aí isso me frustrou muito, porque eu tinha marcado de visitar uns amigos em Atlanta, que inclusive agora eu estou em Atlanta, Legal. e que eu amo muito, e tinha combinado, o grupo de amigas eram amigas jovens, né? E todas estavam, assim, eu era a última para ter filhos, para engravidar, então eu falei, eu vou chegar lá neste momento e contar para as minhas amigas que eu também tô dentro, né? Então eu me preparei para vir para Atlanta para isso. E num dia antes da viagem aconteceu tudo isso. E aí A o Rolando notícia da falou, perda. aí o meu marido falou, olha, você decide se você quer ficar ou não ir. Mas eu acho que é importante você estar com as pessoas que você gosta nesse momento. Te faz tão bem, vamos. Eu falei, quer saber? Sim, vou. E aí eu falei com o pessoal, com o doutor, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, espera seu corpo, né, expelir, ou se reage de alguma maneira, se não reagir de alguma maneira, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, em 7 dias, 10 dias, tá. Cheguei em Atlanta, aí eu tive, né, o que o organismo espera e tal, isso que foi para mim a pior coisa do universo, porque, mas foi ruim a sensação de eu ver que existia uma bolsa ali dentro vazia, né, isso para mim foi a pior coisa da minha vida, de imaginar que eu estava gerando um filho naquele momento, e, e aí me doeu muito, tal, não sei o quê. Por outro lado, me confortou muito saber que eu tinha conseguido engravidar pela primeira vez na minha vida, entende? Então, eu falei, tá bom. Então, eu vivi aquilo com muita dor, né? Com muito sofrimento, porque eu falava, putz, e agora? E o pior de tudo, doutor, é que eram meus últimos 2 óvulos que eu tinha, né? Então, se eu quisesse gerar um filho, eu teria a chance com a ovodoação de novo, mas escolhendo uma nova doadora e começando da estaca zero. E eu não sabia naquele momento se eu estava disposta a isso. Na verdade, não é que eu não sabia, eu tinha certeza absoluta que eu não queria. Né? Então eu cheguei para meu marido e ele falou, Linda, e agora? Falei, agora acabou tudo, a vida segue, e a gente. Só que o meu acabou tudo era com muita dor, com muito peso, de que eu falava da boca para fora e meu coração não queria aquilo. E aí ele sentou comigo e falou, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu preciso te pedir uma coisa. Ele falou, para mim, tá tudo certo. O embrião é 100% meu, né? A genética é 100% minha, tá tudo certo. Mas eu acho que você quer e você precisa, e eu gostaria que você passasse pela experiência de gerar um filho. Uma coisa que toda mulher sonha, vai? 90% das mulheres sonham. E então eu acho que a gente tem que tentar mais uma vez. Porque se você nunca engravidou e você engravidou pela primeira vez, entenda isso como um sinal. Né? Alguma coisa aconteceu, a gente vai ajustar e vai dar certo. Falei, você tá louco, olha o que eu já fiz com a minha vida, eu tô forçando uma situação e não é, já tá me mostrando. Ele falou, não tá te mostrando nada. Ele falou, mas você toma a sua decisão. Eu só gostaria que você concordasse comigo. Eu falei, mas Roland, financeiramente, psicologicamente, porque tudo pesa pra gente, né? O corpo, a gente engorda, a gente começa a se relaxar um pouco mais, enfim. Aí ele falou, a gente paga, a gente faz o que tiver que ser feito pra gente fazer essa última tentativa. Eu prometo pra você que a gente faz. E essa última transferência, se não der certo, a gente esquece tudo, vamos viajar para o mundo. Quando ele falou, e se não der certo, a gente vai ser feliz igual. Quando ele falou isso, eu já falei, tá bom, vamos. Vou fazer outra pausa. Você falou uma frase muito forte. Você falou assim, olha, eu falava da boca para fora aquilo que o meu coração não falava para mim. Tá? Tem mulheres que têm medo de falar que a dor da perda de um aborto foi o gatilho da certeza do desejo de ser mãe. Porque a partir do momento em que você engravidou, você viu a sua casa com um filho. O dia que você fez aquele teste de farmácia, você viu a sua casa com uma criança. E aquilo te fez se sentir mãe. Então, por mais que o aborto seja triste, por mais que ele seja triste, e eu já tive uma perda também, ele causa uma coisa dentro da gente que é a plenitude do sentimento, do desejo de ter uma criança em casa. E você teve, seu coração falava isso. Naturalmente, a dor racional
A dor racional te fazia falar acabou, porque é a razão falando. Mas lá dentro, tinha você, lá dentro gritava. E seu marido foi fantástico, assim, que dera todo marido fosse assim como o seu, não conheço, mas assim, dera ele tivesse essa visão, e às vezes os maridos falam da boca para fora para falar por você, mas às vezes eles estão falando por eles também, caramba, eu vibrei com positivo, eu também me vi pai, entende? Então, as pessoas têm medo de falar que o aborto trouxe um sentimento bom, por mais duro que seja, ele te fez acreditar que você quer ser mãe. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um impulsionador. Eu sei que a dor da razão falou mais alto para você falar que não ia fazer mais. E graças a Deus vocês tiveram condições financeiras, sociais, de fazer um novo tratamento. Agora, entendam que a interpretação de uma perda gestacional, ela pode ser vista de uma outra ótica. E eu queria trazer essa ótica, aproveitando a sua história, para que muitas pessoas também sintam isso. E elas sentem, mas não falam. Elas sentem, lá dentro elas sentem que aquela gravidez foi importante na vida dela, mas ela não fala, porque a razão não deixa falar. Quem está de fora, o que uma pessoa de fora vai entender? Como é que eu vou falar que aquela gravidez, por mais que eu tenha perdido, foi boa para mim? Por mais que eu tenha perdido, aquilo foi um momento importante na minha vida. As pessoas de fora vão achar como? Você entende a razão falando mais alto do que a emoção? Então, aquela perda, isso acontece para muitas pessoas, aconteceu comigo também, é algo fundamental que deve ser valorizado. É por isso que eu falo, né, que tem os dois lados. Assim, me doeu muito, profundamente, mas por um lado eu tive uns momentos de felicidade de tipo, eu consegui, né? Porque eu achava que nunca seria possível gerar um filho. E eu consegui. Né? Então foi isso. E aí ele falou, tá bom, aí passou, a gente ficou mais junto nesse momento, né? Acho que ele, não sei. E aí a gente foi pro Brasil de novo, em setembro. Na verdade, não foi em setembro, era em maio. Maio tem um feriado aqui que chama Memorial Day, um fim de semana largo, eram 4 dias. Aí ele falou, olha, a gente vai já nesse feriado, só nesses 4 dias, ninguém sabia que a gente simplesmente aterrissou em São Paulo. E a gente vai conversar com o doutor Arnaldo, eles vão fazer tudo o que tem que fazer nesses 4 dias. Nesses 4 dias a gente fez toda a coleta com meu marido, fez toda a escolha de uma nova doadora, né? Passou por todo o processo de novo, deixou congelado tudo lá. E eu falei para ele, ó, em setembro eu volto para cá, é a próxima data que eu tenho. Né? Então, nesse momento, nessa segunda escolha que eu fiz, eu já escolhi com um peso muito menor. Né? Aquela dor que eu tinha quando eu olhei a primeira vez que eu saí chorando, eu falava, meu Deus, obrigada pela oportunidade que você está me dando de escolher algum óvulo que alguém está me dando para que eu consiga gerar. Né? Então, todo aquele peso negativo da primeira doadora, da perda, do aborto, né, de tudo, eu limpei ali. Ali eu entendi, e eu também colocava, doutora, algumas vezes eu coloquei que eu estava sendo castigada por Deus porque eu dizia que eu não nasci para ser tia, sabe? Eu falava, isso é um castigo e tal. E depois, né, depois de tudo, eu comecei a entender e eu pensava assim, se não está dando certo por alguma coisa, eu devo estar errando em alguma coisa. Né? Deus está tentando me mostrar alguma coisa, talvez Ele esteja me mostrando que eu não estou preparada. Porque quando você está escolhendo, quando eu quero assim, 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 ou você tem um medinho no lá no fundo, isso te prende de alguma maneira. E aí eu peguei, quando eu fui dessa vez, eu fui de coração aberto. A única coisa que naquele momento eu fui, a única coisa, pelas minhas filhas, doutor, falei, Deus, se o senhor achar que eu sou merecedora de ter filho, de ter um filho, me dá essa chance de fazer e eu me comprometo que eu vou contar a minha história para ajudar as mulheres terem as respostas que eu não tive. E aí os questionários vinham, e cada questionário que eu lia, assim, ia me trazendo mais calma, assim. Aí quando a gente escolheu uma doadora mais jovem, né? Aí eu tive 6 embriões, tive vários óvulos, mas tive 6 embriões. E aí a gente combinou, já vamos colocar os 2 melhores que a gente tem em setembro e tudo certo. Então em julho, isso foi em maio, em junho eu já sabia que a doadora já ia entrar no próximo ciclo em julho. Então assim, já estava congelado por uns 2 meses em setembro. E aí eu já fiquei, naquele momento, eu falei, tá nas mãos de Deus. O que eu poderia fazer, eu fiz de tudo, né? De tudo mesmo. E aí, quando eu cheguei para fazer as transferências, quando a gente estava indo para o Brasil, eu lembro que quando eu fui fazer a transferência, eu falei pro doutor Arnaldo, não quero mais bola na trave, tem que ser golaço. E aí eu lembro que quando ele fez a transferência, ele falou, foi um golaço lindo.
E realmente foi, porque daquele momento, a única coisa que eu também, sabe, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não sei se depois de ter passado por todo esse processo, eu sou muito família, e tenho uma família grande e tal, se eu teria coragem de passar por tudo de novo com a idade que eu tô, porque eu tive 45, né, quando eu fiz a última e tal, e que eu falei que seria a minha última tentativa. E eu falei, a única coisa que eu vou pedir de mais uma coisinha por tudo que eu já passei, se puder, manda 2 de cara, porque assim, meus filhos não vão estar sozinhos no mundo, porque eu já tô velha. Facilita a minha vida aqui. Eu já tô velha e eu não quero meus filhos espalhados no mundo sozinho, né? Eu quero que eles tenham alguém para cuidar. E ele me ouviu, né? Ele me ouviu, me mandaram meus lacinhos de fita, assim, super companheiras uma da outra. E é isso, assim. Eu não sei. E aí você tem 2 filhas. Você tem 2 filhas. 2 filhas nasceram, né? Na primeira transferência dos 2 embriões, o golaço foi meus lacinhos de fita. Que legal. Né? Que então legal. eu engravidei e foi super. Elas têm quantos anos agora, Luciana? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. E como que é você ter uma página falando sobre doação ou recepção, estar aqui abertamente falando sobre isso? Como que é para você essa abertura da informação para suas filhas? Isso é difícil para você? Não. Foi difícil quando você abriu a página? Como é que foi? Não, porque eu já tinha setado tudo na minha vida. Uma vez que eu me comprometi com Deus, que eu ia, se desse certo, eu ia passar minha história, para que as pessoas não buscassem, não tivesse o problema que eu tive de buscar respostas e não ter. Eu vi o quanto é dolorido isso pra gente. Né? Você faz tudo no cego. E as pessoas gostam de ver histórias, né? Uma coisa é você, o que o senhor comentou lá no início, né? Fazer um Google e buscar as informações. É que nem pegar uma bula, eu não leio bula. Se eu ler uma bula, vai me matar, vai falar que eu tô morrendo. Então, assim, você busca informação no Google. O que eu queria, que é o que eu tô fazendo, que é o meu foco, doutor, é contar a minha história, a minha experiência, com as minhas dores. Então, muitas vezes eu conto a minha história e eu me emociono, porque eu volto nela. É como se eu estivesse sentindo tudo o que eu senti naquele momento, né? Porque foi muito forte. E aí, as pessoas me perguntam, Luciana, mas você vai contar para suas filhas, né? A minha resposta é, gente, eu não vou mentir. Eu não tenho um horário marcado num calendário dizendo, quando elas fizerem 18, 15, sei lá quantos anos, eu vou sentar com elas e falar, filhas, vocês foram geradas assim, mas eu nunca vou omitir e nem mentir informação para elas. Porque, acima de tudo, a história delas. Essa página que eu estou fazendo vai ser delas. Né? Eu, assim, não toquei no assunto, mas eu pretendo, né, estou começando agora a escrever um livro para elas, para a história delas. Então não adianta as pessoas falar, você vai contar? Já está contado. Né? Eu não vou omitir. Se elas chegarem, mamãe, o que aconteceu? Como que eu fui gerada? Né? Porque hoje eu tenho fotos em casa e elas falam, mamãe, eu estou aqui na sua barriga, a Bela e a Gabi. Né? Elas sabem disso. Né? Então, eu também acredito que tudo, doutor, depende muito da educação que você tem, da qualidade de informações que você tem dentro de casa, da relação que você tem com a sua família e do amor que você transfere, né? As minhas filhas, eu quero que elas sejam criadas baseadas em cima de verdades. Então, eu não posso omitir. Não só verdade. Posso mudar de novo? Pode, a minha visão de fora? Você não está passando a verdade só. Você está passando o orgulho. Você está passando assim, olha a minha história. Filhas, olha o que eu passei, olha a história que você está me contando. Então, eu quero que elas digam assim, olha, minha mãe fez de tudo. Tudo por mim. Olha que história. Olha, você entende? Já tem inúmeras publicações, isso eu trato no livro também, entre contar e não contar. E contar a verdade é sempre melhor. Melhora a relação da mãe com as crianças. Tem trabalhos de psicologia maravilhosos que acompanharam crianças até os 17 anos. O livro fala sobre quando contar, como contar, e assim vai. E eu gostei da forma como você coloca, porque uma coisa é chegar para a criança e falar assim, olha, filha, mamãe... Não! Filha, olha lá, a mamãe foi lá e fez, e lutou e não deu. Eu chorei, a gatinha veio. Você entende? Então, quando a gente mostra com orgulho, e deve se orgulhar muito da história que você tem, Luciano, sua história é maravilhosa, as crianças percebem isso. Isso entra para elas como a mamãe é super mamãe, sabe? Então, assim, super papai. E isso, elas vão crescer não só com a verdade, elas vão crescer com a magia, com o orgulho disso. Isso estreita a relação familiar. Estreita a relação. Muito melhor. Alguém questionar para elas, mas covo doado? Minha mãe fez isso, sabe? Não é? Vou te contar uma história. Elas vão falar assim, posso te contar uma história? Aí vai virar uma live. Exato.
Porque o não contar, ele tem esse perigo, a não verdade guarda um peso muito grande no sentimento, e lá na adolescência as crianças já são... isso pode dificultar a relação lá na frente. Então, o contar de forma tranquila, plena, aberta, orgulhosa de tudo que você passou, e eu estou vendo o horário, eu estou vendo que a gente está se aproximando de 1 hora. Assim, Luciana, você tem alguma dúvida? Você falou lá atrás, eu não vou ser a mãe. Você tem alguma dúvida que você é a mãe das suas filhas? Doutor, elas são minhas. As pessoas falam assim, mas ela não vai ter seu sangue. Como não? Eu passei um pouco de avanço na minha cabeça, elas estavam lá comigo, se alimentaram, porque choraram comigo, sentiram dor comigo, estavam tudo lá. Então, assim, eu falava, ela foi alimentada por mim, né? Elas têm tudo. E assim, as pessoas falam, mas é genética. Eu falei, gente, é genética. Teve uma pergunta que alguém me fez, e Luciana, você acha que a doadora é mãe também? Você acha que a doadora tem direito às suas filhas? Fizeram essa pergunta para mim, né? Uhum. Você não tem medo da pessoa aparecer? Eu falei, não, porque é anônimo. Mas se tivesse o caso de conhecer, eu também não teria preocupação, né? Porque uma vez que você decide receber uma ovodoação, você está aberta para tudo e qualquer coisa, né? E o ponto eu falei, gente, vocês imaginam uma pessoa que precisa de um tratamento de rim, eu sempre falo isso como exemplo, de coração, né? De qualquer transferência, qualquer doação, né? Você acha que essa pessoa passa pela cirurgia de córnea, que seja? Ela recebe aquilo com uma bênção, faz a cirurgia e tem a vida. Dali ela vai começar uma nova vida. Você acha que esse órgão pertence a quem? A quem está vivendo ou a quem fez o ato de doar? E para mim é a mesma relação. E além de tudo, você transmite a gratidão. É o que a poesia de ovo doação fala. Minha doadora, por seu gesto de atitude, minha eterna gratidão. Eu gostei várias vezes. Assim, sabe? Então a gratidão, esse é um sentimento gostoso. Então, no livro tem uma frase que fala assim, não existem duas mães. Na adoção existem duas mães, verdadeiramente existem duas mães. Na ovodoação não existem. Não existem, porque o termo mãe deve ser cuidadosamente atribuído. A gente pode falar de genética, eu gostei do seu paralelo com a doação de órgãos, porque é assim mesmo. Ela só não pode receber, existe a gratidão, existe o sentimento, o desejo que ela tenha uma vida feliz e plena na maternidade também. Eu só não posso, em hipótese alguma, usar o termo mãe para aquela que doou o óvulo, até mesmo por proteção da própria doadora. Entende? Ela doou, ponto final. Então, mãe, o título de mãe, o texto fala isso, o título de mãe deve ser cuidadosamente dado à única pessoa no tratamento de ovodoação que participou desse processo, que gerou, e que cuida, e que também troca fralda, que também cuida quando faz mãe. E assim, eu falo, poxa, eu surto, gente, eu surto. Tem dia que eu falo, eu preciso sumir. Porque realmente não é fácil, mas é a maior delícia da vida eu ter passado por tudo isso, e a gratidão que eu tenho por alguém ter doado esses óvulos, e eu ter tido a oportunidade de ter minha casa cheia, bagunçada, com 2 filhas, sem poder viajar, abrir mão de muitas coisas, né? Eu sempre brinco, eu era uma mãe até, uma Luciana até ser mãe. Eu sou outra pessoa depois das tentativas e ser mãe, né? Porque os valores vão mudando. A gente percebe que os valores são outros completamente. A poesia, eu estou adorando essa conversa. A poesia de congelamento de óvulos, fala assim, a poesia de congelamento de óvulos. Meus valores de antes não são capazes de dar o que a simplicidade do amor precisa para amar. Se minha vida moderna não me permite lhe ter, preservarei o que posso para não lhe perder. Que é isso, a mudança de valores. Tô arrepiado, Luciana, que conversa deliciosa. Nós vamos encerrar a live, vai dar o horário, eu não quero que acabe do nada. Eu quero te agradecer. Hoje é Thanksgiving, gente, nada por acaso. Hoje é Thanksgiving, eu sei da importância do Thanksgiving, morei nos Estados Unidos por um tempo. E como forma de gratidão, por ser Thanksgiving hoje, amanhã Black Friday também, e eu entendo que a questão financeira, vou deixar por 24 horas o livro lá no site www.sentidosdavida.com.br para que você compre um livro e ganhe outro para presentear alguém.
Tá? Então, por 24 horas, até amanhã à noite, não vai pagar nem o custo do livro. A hora que você pegar o papel na mão, você vai ver que o custo, não vai nem pagar o custo, mas é o meu Thanksgiving. É o meu compromisso de Thanksgiving. Veio na cabeça isso agora. Você vai comprar um, você vai ganhar outro para você dar para alguém que você queira e agradecer e poder ajudar. E só até amanhã à noite também, porque senão eu não pago o custo do livro. O pessoal lá da gráfica vai querer me matar a hora que eu falar isso, mas tudo bem. É o meu compromisso. Então, entra no site www.sentidosdavida.com.br e tem esse livro até amanhã à noite, você compra um, ganha outro. Eu vou mandar o livro para você, vou pagar a taxa de embarque, eu vou te mandar esse livro de presente, de coração, eu vou pegar aquele endereço e ele vai chegar aí de alguma maneira. E eu quero te agradecer de novo. Eu quero de coração que você leia isso e eu tenho certeza que vai tocar você. Me tocou muito as duas que eu postei, e quando eu recebi a doação, eu falei, meu Deus do céu, é exatamente isso, né? Então, assim, se o senhor quiser, quando quiser você, estou à disposição para fazer outras, para continuar, né? Porque tem muitas dúvidas que vêm também ainda, né? De porquês, e pós isso, como que é, né? O que você sente? Se as pessoas me perguntam, você sente que as meninas são suas? Você sente semelhança nelas? Óbvio que sim. Elas são minhas. Eu recebi várias perguntas sobre epigenética que a gente não respondeu aqui hoje, mas não era o propósito. A conversa fluiu da maneira como eu sonhei que ela pudesse. E ainda bem que eu não fui ver a sua história, porque se eu tivesse visto, não ia ter graça. Então eu não ia arrepiar de ouvir diretamente de você. Então... Gente, olha só, eu não li o livro, mas quando eu li alguns trechos e quando o doutor falou comigo, tudo para mim fez sentido, o sentido da vida. Né? E é exatamente isso, os trechos, poucos trechos que eu li do livro, e se encaixa completamente na minha história, assim, sabe? Então, eu quero o livro, doutor. Eu vou te mandar. Amanhã eu vou postar esse livro. Beleza. Amanhã, não, para autografar, então eu estou pensando na logística, eu vou autografar e semana que vem eu posto para você. Eu vou dar um jeito de a gente organizar, a gente vai falar, a gente começa pelo WhatsApp, a gente faz a maneira de estar comigo. Legal. E aí a gente marca uma outra live, a gente marca um dia, vai ser um prazer enorme, mas essa live vai ser inesquecível. Claro. E depois eu quero a live, se puder, eu faço um download dela também. E as meninas que quiserem tirarem dúvidas, entrar na página, me perguntar, eu respondo tudo, doutor. Eu realmente não tenho problema absolutamente nenhum em falar. Eu tenho muito orgulho da história que eu construí. Com razão. Parabéns, viu, Luciana? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Parabéns para o seu marido aí também. Obrigada. Assim, ele teve um pai. Não é sorte, não. Não é sorte. Isso é sorte, foi abençoado. Você foi. E as pessoas boas se atraem. E Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Depois você pode fazer o download da live tranquilamente, pode fazer o download, postar, cortar, usar, editar, fazer, a live é sua. E nossa, foi um prazer pessoal ter essa conversa com você. Parabéns. Obrigada, doutor. Obrigada, estou à disposição. Tá bom? Tá joia. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.